Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 8, Ministrando como Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção, a Tua direção, a iluminação do Espírito Santo para entendermos a Tua palavra. Abençoa os meus irmãos e a mim, responde os pedidos que cada um tem no coração. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Ministrando como Jesus. Jesus é um modelo. Então você se espelha em Jesus. Ele se coloca na sua frente como modelo para ser reproduzido em você, reproduzido em nós. Quando o caráter de Cristo for completamente reproduzido nos seus filhos, então ele voltará para nos buscar, nos acolher como seus filhos e nos levar para o céu. O verso áureo diz, vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque eram aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. Jesus se importava com as pessoas. Ele não se importava com coisas, mas com pessoas, sim, ele dava maior importância. Jesus estava mais interessado nas preocupações e necessidades das pessoas do que nas suas próprias necessidades. Seu ministério era de amorosa compaixão. Ele atendia às necessidades físicas, às necessidades mentais, espirituais, emocionais de cada pessoa. E assim, o coração delas se abria para as verdades que ele ensinava. Ao curar os leprosos, ao abrir os olhos aos cegos, desobstruir os ouvidos do surdo, libertar os endemoniados, alimentar os famintos e cuidar dos necessitados, as pessoas eram tocadas e transformadas pela graça divina. Isso acontecia porque quando as pessoas viam seu genuíno interesse, elas se abriam para as verdades espirituais. Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador Jesus misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. E então ele ordenava, segue-me, e o povo o seguia. Isto está no livro Ciência do Bom Viver, na página 143. Jesus reconhecia que o mundo precisava da demonstração do Evangelho, tanto quanto da proclamação do Evangelho. Proclamar o Evangelho, mas não demonstrar o Evangelho na nossa vida, não tem muito poder, não. Nós precisamos demonstrar o Evangelho e proclamar o Evangelho. Temos que pregar para os ouvidos, mas temos que pregar também para os olhos, em nome de Jesus. Na parte de domingo, a atitude de Jesus em relação às pessoas. Como é que ele via as pessoas? Jesus sempre procurava o bem nos outros. Ele extraía das pessoas o melhor delas. Uma das críticas feitas pelos líderes religiosos dos seus dias era que Jesus recebia pecadores e comia com eles. Ora, mas ele veio para buscar e salvar os perdidos. Por isso ele se misturava com as pessoas para salvá-las. Você tem que se aproximar das pessoas que você quer salvar, aproximar-se delas. Os líderes religiosos estavam preocupados porque Jesus tinha comunhão com os ímpios. A visão deles sobre religião era mais de alienação do que envolvimento. Aqueles homens ficaram surpresos quando Jesus disse acerca de si mesmo, não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Mateus capítulo 9, verso 13. A religião dos escribas, fariseus, saduceus, era a religião do evitar. Evitar. Eles pensavam, faça tudo o que puder para evitar ser contaminado pelo pecado. Porém, os ensinamentos de Jesus eram dramaticamente diferentes. Ele veio a este mundo tenebroso para redimi-lo, não para evitá-lo. Ele é a luz do mundo, por isso ele tinha que se misturar com as trevas, para espancar as trevas, destruir as trevas. Ele é a luz do mundo, diz em João capítulo 8, verso 12. Por isso ele tinha que ir onde estavam as trevas, porque quando ele chegava no lugar de trevas, aparecia a luz, porque ele é luz. É assim também que funciona com você e comigo.
Nós somos a luz do mundo porque nós estamos em contato direto com o sol da justiça. E a luz do sol da justiça, que é Jesus, brilha sobre nós. E nós refletimos o brilho em nosso rosto, na nossa vida, nas nossas ações. Onde chegarmos, o ambiente em que você entrar pode ser tenebroso, mas ele se tornará um ambiente iluminado, porque ali entrou a luz, reflexo de Jesus Cristo. Abra a Bíblia agora e vamos ler então Mateus capítulo 5 e o verso 13 e 14. Mateus capítulo 5 e os versos 13 e 14. Aqui nós lemos: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus aqui fez duas ilustrações, a ilustração da luz e do sal. O sal só tem valor quando ele se mistura com o alimento, e o sal só tem valor quando ele salga. Se o sal perder este atributo dele de salgar, ou seja, se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Primeiramente, você é o sal da terra, você é um cristão. Você não pode ser um cristão insípido. Você não pode ser um cristão como os não cristãos. Você não pode viver como os ímpios vivem, mas você tem que se aproximar dos ímpios. Você tem que entrar na vida, nos lares que ainda não conhecem a palavra de Deus. Onde existe a incredulidade, tem que chegar a credulidade. Onde prevalece o domínio de Satanás, tem que chegar alguém trazendo o domínio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vós sois o sal da terra. Nós temos que nos misturar com aqueles que nós queremos salvar. É isso que Jesus ilustrou ao falar do sal. Quando Jesus falou da luz, dizendo vós sois a luz do mundo, significa que nós não podemos viver uma vida cristã escondida, no anonimato. Eu sou cristão, mas ninguém sabe. Como ninguém sabe? Se você é cristão e ninguém sabe, é porque você não é cristão. Se você é luz e não brilha, é porque você não é luz. Portanto, querido, o sal era um dos recursos mais importantes do mundo antigo. Era extremamente valioso e às vezes as legiões romanas do Império Romano o usavam como moeda. Era um símbolo de grande riqueza. Também era usado para preservar os alimentos e dar sabor a eles. Quando Jesus usou a ilustração do sal para simbolizar os seus seguidores, ele estava dizendo que a verdadeira riqueza do mundo não são as pessoas mais poderosas e ricas. A verdadeira riqueza do mundo são cristãos comprometidos que fazem a diferença em prol do mundo, em prol do reino de Deus. Seus atos amorosos de serviço altruísta preservam a bondade do mundo e dão sabor à sua atmosfera. A segunda ilustração, vós sois a luz do mundo, Jesus usou para mostrar que a luz não evita as trevas. Não, a luz enfrenta as trevas. Ela vai onde está as trevas, não se separa delas. Ela brilha na escuridão e a penetra, tornando-a luz. Os seguidores de Jesus devem, então, entrar nas trevas deste mundo, em seus bairros, nas suas aldeias, nas suas vilas e cidades, para iluminá-los com a glória de Deus. Seja sal, em nome de Jesus Cristo. Seja luz, para refletir a luz que vem de Jesus Cristo. Agora abra a sua Bíblia em João capítulo 17. João 17, nós vamos ler aqui nos versos 15 a 18. Como entender João capítulo 17 e os versos 15 a 18? Parece que Jesus Cristo está se contradizendo aqui em João capítulo 17. Aqui diz no verso 15 a 18: Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus está falando que nós não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas, como filhos de Deus, como luz e como sal, nós temos que nos misturar com aqueles que são do mundo.
mas sem perder a nossa identidade. O cristão não pode perder a identidade cristã. Ele carrega consigo o perfume de Cristo, onde ele vai. Ele não será um cristão desbotado. O cristão desbotado é aquele que perdeu a cor do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que perdeu a cor da bondade e da misericórdia de Jesus Cristo, que perdeu a cor da fidelidade, da honestidade, da transparência, do domínio próprio de Jesus Cristo. Portanto, queridos, sejamos cristãos coloridos pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. O perfume de Jesus Cristo tem que ser exalado na vida daqueles que são chamados pelo nome de Cristo, pelo nome de cristãos. Seja um cristão que reflita o rosto de Jesus, o sorriso de Jesus, o amor de Jesus Cristo. Aleluia. Na parte de segunda-feira, como Jesus tratava as pessoas? Por que é que você e eu temos que entender como Jesus tratava as pessoas? Porque nós devemos usar o mesmo método, tratar bem as pessoas. O objetivo de Jesus não era discutir, não é ganhar o debate. Não, Jesus Cristo queria salvar. E para salvar as pessoas, você não pode bater de frente com elas. Você tem que fazer amizade com elas. Você tem que ganhar o coração delas. Porque você não vai ganhar inimigos para Jesus. Você só vai ganhar amigos para Jesus. Portanto, se você só ganha amigos para Jesus, a primeira coisa é você fazer amigos. Depois de fazer amigos, você os atrai para Jesus Cristo. O objetivo de Jesus Cristo, mesmo quando em circunstâncias desafiadoras, era levar a graça salvadora. O Evangelho de Lucas registra que as multidões se maravilhavam das palavras de graça que saíam da boca de Jesus Cristo. E o Evangelho de João acrescenta que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1,17. A abordagem de Cristo para com as pessoas era irresistível. Suas palavras graciosas tocavam o coração delas, de maneira que elas respondiam positivamente. Abra sua Bíblia e vamos ler em Mateus capítulo 8, versos 5 a 10. Mateus capítulo 8 e os versos 5 a 10. Aqui nós temos a história do centurião de Cafarnaum. Aqui nós lemos: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Percebam, Jesus não olhou para aquele incrédulo, para aquele pagão, porque ele era do paganismo. A religião dele era o mitraísmo, a adoração ao sol. Ele não olhou para este centurião romano e disse: olha, desculpe, mas eu não posso ir na sua casa, porque um judeu não pode entrar na casa do não-judeu, não podem se tocar. Queridos, o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Se Jesus tivesse vindo com a ideia de evitar o pecado, ele não entraria na casa do centurião. Mas como Jesus Cristo veio com a ideia de ganhar as pessoas, trazer a graça salvadora, então ele disse: eu irei até a tua casa. O próprio centurião disse: não, eu não sou digno. Ele sabia que ele era indigno. Ele sabia que ele era pagão. Ele sabia que ele não pertencia e não adorava o Deus de Israel. Ele tinha consciência disso. Mas ele estava em necessidade. Era uma necessidade perceptível. Era uma necessidade percebida, que era a cura do seu servo. E o verso 9 diz: pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado foi curado. Queridos, na mesma hora em que Jesus Cristo disse vai,
e seja feito conforme a tua fé. Na mesma hora, o servo foi curado. Queridos, o que nós aprendemos aqui nesta história de Jesus e o centurião pagão e romano? A declaração de Jesus a um oficial militar romano foi revolucionária para os discípulos que estavam ouvindo e para as pessoas que estavam ali ao redor de Jesus. Pense como aquele oficial de carreira do exército romano deve ter se sentido quando Jesus afirmou que não havia encontrado fé, tamanha fé como a dele, nem mesmo entre o povo de Israel Jesus tinha visto tamanha fé. Isto foi um elogio para o centurião romano. Jesus não perdia oportunidades para elogiar as pessoas com sinceridade. Um elogio sincero levanta a autoestima, cria credibilidade. Abra também a sua Bíblia em Marcos capítulo 12 e o verso 34. Aqui em Marcos capítulo 12, verso 34, você encontra outro elogio de Jesus. Ele usava todas as oportunidades possíveis para elogiar. E você? Como é que nós fazemos? Nós só podemos ganhar almas se nos tornarmos amigos. E para ser amigo, você tem que reconhecer o valor das pessoas. Mesmo que elas sejam cheias de defeitos, nós também somos cheios de defeitos. Mas nós precisamos valorizar estas pessoas e deveríamos fazer elogios que demonstrem sinceridade, elogios que valorizem e levantem a autoestima das pessoas. Veja o elogio que Jesus fez para este doutor da lei. Marcos capítulo 12, o verso 34. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Foi um elogio. Eu vejo que você não está longe do reino de Deus. O escriba ficou contente com as palavras de Jesus. Jesus tinha a capacidade de realçar o melhor das pessoas. Poucas coisas são tão eficazes quanto um elogio para abrir o coração ao Evangelho. Busque o que há de bom nas pessoas ao seu redor e permita que elas saibam que você as aprecia. Agora vamos abrir a Bíblia em Isaías 42, verso 3. Isaías 42, verso 3, mostra que Jesus Cristo, ele não veio para esmagar, ele não veio para destruir, ele não veio para derrubar, ele veio para resgatar, para levantar o que está caído, para dar ânimo ao desanimado e para salvar o que está perdido. Nós lemos, portanto, em Isaías 42 e o verso 3. Você já achou? Acompanhe a leitura. Isaías 42, verso 3. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Este texto, ele não é fácil de entender, mas vamos analisar. É uma profecia messiânica de como agiria Jesus Cristo. Por que é uma profecia messiânica? Porque o capítulo 42, verso 1 está falando de Jesus Cristo, é uma profecia de Jesus. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, ou seja, o Messias, Jesus Cristo, receberia o Espírito Santo, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre todos os gentios, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Jesus Cristo não ficaria gritando no meio da rua, não ficaria gritando no meio da praça. E aqui diz, a cana trilhada não quebrará. Ou seja, Jesus não esmagaria o caniço rachado. O que quer dizer isso? Uma pessoa fraca, uma pessoa carente, uma pessoa frágil. Você agora vai pisar mais? Uma pessoa carente, você vai esmagá-la? Você vai pisar sobre ela? Queridos, a missão de Jesus Cristo não era esmagar o caniço rachado, para que fique pior ainda a situação. Não. Jesus Cristo também não iria apagar o pavio fumegante, ou seja, ele não apagaria a menor brasa que fosse. A menor brasa que fosse. Ele ajudaria a acender a brasinha, aquela brasinha que está se apagando. Ele não apagaria o pavio fumegante. É esta a expressão, queridos, a expressão que mostra a missão de Jesus Cristo. Ele, Isaías, o profeta, diz que Jesus Cristo não esmagaria o caniço rachado, nem apagaria o pavio fumegante, ou seja, Jesus era tão compassivo que cuidava para não ferir as pessoas
desnecessariamente alguém que estava apenas chegando à fé, estava recém conhecendo a fé, conhecendo a salvação, nem apagaria a menor brasa da fé no coração das pessoas. Abrindo ainda a palavra de Deus em Colossenses capítulo 4, Colossenses capítulo 4, mais uma vez aqui vemos a estratégia de Jesus de tratar bem as pessoas. Colossenses capítulo 4 e os versos 5 e 6. Colossenses 4, versos 5 e 6. Aqui nós lemos: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. O que significa andar com sabedoria para com os que estão de fora? Não causar escândalo, não evitar as pessoas que estão de fora, não aborrecê-las. E o verso 6: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. O tato no falar, as palavras certas. Queridos, muitas vezes as pessoas querem pregar a verdade, custe o que custar, e vão falando a verdade quando as pessoas ainda não estão preparadas para ouvir a verdade. Por isso Jesus uma vez disse: muitas coisas eu tenho para vos dizer, mas não podeis suportar agora. Há muitos que pensam que as pessoas precisam ouvir tudo de uma vez. Há pessoas que dizem assim: eu sou assim mesmo, eu falo tudo, eu falo a verdade. Há momentos em que o falar a verdade não ajudaria em nada. Você não vai mentir, mas há momentos em que você deixa de falar a verdade porque a pessoa não está preparada para ouvir a verdade. Você tem que não somente falar a verdade, mas você tem que esperar a hora certa de falar a verdade, e depende também muito da forma como você vai falar a verdade. A forma como você vai transmitir a verdade é tão importante como a verdade em si. Por isso, queridos, lembrem-se da forma de falar e do conteúdo do que você vai falar. As duas coisas precisam estar unidas. Por isso que Jesus diz que a nossa palavra tem que estar temperada com sal e ser uma palavra agradável. O cristão, o filho de Deus, ele precisa ser uma pessoa agradável, amigável, sorridente, que traga luz, traga esperança, traga conforto, traga animação. E ainda, você pode ler em Efésios capítulo 4, verso 15, Efésios capítulo 4, verso 15, fala que nós precisamos falar com amor. Efésios 4, 15, aqui nós lemos: antes, seguindo a verdade em amor. Está vendo aí? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quando você vai dar um estudo bíblico, quando você vai ler a palavra de Deus para alguém, você faz com amor, ou a sua intenção é mostrar que você está certo, que a sua igreja é certa, e você vai falar a verdade, doem quem doer. Esta história que doem quem doer, nem sempre é usada por nosso Deus. Nós devemos ter muito cuidado com essa história de doa em quem doer. Há pessoas mais sensíveis, há pessoas que não estão prontas para receber a notícia, e nós temos que saber falar, termos o tato. É o Espírito Santo que vai dar o tato. A mente de Jesus Cristo que o Espírito Santo transfere para você, esta mente de Jesus Cristo que o Espírito Santo implanta em você e em mim, é que vai nos ensinar como nos aproximarmos das pessoas, como falar, quando avançar, quando recuar. É exatamente este equilíbrio, este bom senso que o Espírito Santo vai nos dar, implantando a mente de Jesus em nós. Abra também a sua Bíblia em Efésios 4, verso 29. Efésios 4, 29 tem também outra orientação sobre o falar. Como falar? Aqui diz o verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. O que você fala dá graça, ânimo e alegria aos que ouvem? Aquilo que você fala edifica ou destrói? Que o Espírito Santo nos dê os métodos de Jesus Cristo. Por que a maneira de dizer é tão importante quanto o que nós dizemos? Ou, ainda mais importante ainda, a forma como nós falamos talvez seja mais importante do que o que estamos falando.
Há algo errado com a seguinte afirmação: a verdade é a verdade e as pessoas precisam aceitá-la ou abandoná-la. Existe algo errado, porque nem toda a verdade pode ser dita ao mesmo tempo. A luz de Deus é progressiva. Para mim, a luz de Deus é progressiva. Para você, a luz de Deus é progressiva. Deus vai acendendo a luz e quando você se acostuma com aquela luz, Deus torna a luz mais forte. Quando você se acostuma com aquela luz mais forte, Deus deixa mais forte. Portanto, a revelação da verdade ela é progressiva, ela é gradual. E assim também, quando nós tratamos as pessoas, nós devemos falar de forma gradual, progressiva, à medida que as pessoas podem ouvir, podem assimilar e podem abraçar a verdade em Cristo Jesus e serem salvas. Ganhar almas é uma arte que o Espírito Santo dá para todos os que nasceram no reino de Deus. Todos os que nasceram no reino de nosso Senhor Jesus Cristo, eles vão receber de Jesus Cristo este dom, este talento de se aproximar das pessoas e sermos bondosos, amáveis, agradáveis e atrair as pessoas para Jesus, não repeli-las. Tratarmos as pessoas como Jesus tratava. Aleluia! Na parte de terça-feira, o ministério da cura de Jesus, parte 1. Jesus Cristo, ele pregava, ele ensinava, mas ele também curava, ele também alimentava. Lembrem-se que Jesus Cristo, ele satisfazia todas as necessidades do ser humano. O método evangelístico usado por Jesus ultrapassa discursos memorizados e apresentações enlatadas. O método de Jesus deve ser o nosso método, porque todos os dias nós convivemos com pessoas que têm necessidades físicas, mentais, emocionais, espirituais. Cristo anseia satisfazer essas carências por meio de nós, ao demonstrarmos preocupação pela solidão das pessoas, ao mostrarmos preocupação pela tristeza que elas estão sentindo, pelo sofrimento que elas estão sentindo, bem como por suas alegrias, esperanças e sonhos, elas percebem que você se interessa por elas e elas estarão abertas para ouvir aquilo que você tem a falar. Jesus ministrava as necessidades percebidas das pessoas para que pudesse, por fim, atender às necessidades mais profundas que não eram percebidas. Uma necessidade percebida é uma área da vida em que as pessoas não conseguem resolver um problema por si mesmas. Pode ser uma necessidade de parar de fumar, de parar de beber, perder peso, seguir uma dieta melhor ou reduzir o estresse. Pode ser uma necessidade de comida, uma moradia ou atendimento médico. A necessidade percebida pode ser a necessidade de aconselhamento matrimonial ou familiar. Quando nós atendemos as necessidades percebidas, elas estão se preparando para também serem atendidas nas necessidades não percebidas, que é a necessidade espiritual. A maior carência do ser humano, no fundo, é o relacionamento com Deus e a percepção de que a sua vida tem uma importância eterna. A reconciliação com Deus neste mundo destruído é a nossa mais suprema necessidade. Reconciliar-nos com Deus. Leia comigo agora Mateus capítulo 9, versos 1 ao verso 7. Mateus capítulo 9 e os versos 1 até o verso 7. Aqui lemos a história do paralítico de Cafarnaum. E entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Jesus Cristo aqui, ao curar aquele paralítico, mostrou que o ministério de Cristo incluía muito mais do que a cura física. Porque antes de curar fisicamente, Jesus disse para o paralítico: Teus pecados são perdoados.
Jesus ansiava que as pessoas voltassem a experimentar a plenitude que havia sido destruída pelo pecado. Para Cristo, a cura física sem a cura espiritual era incompleta. Seu amor de Deus nos motiva a desejar a saúde física e emocional de alguém, ele também nos motiva muito mais a desejar o bem-estar espiritual daquela pessoa, para que ela viva da maneira mais plena possível aqui e por toda a eternidade. Afinal, todos os que Jesus curou acabaram morrendo depois. Mas o importante não era se aquelas pessoas que estavam sendo curadas iam morrer de novo ou não. O importante é que elas tivessem salvação. Se morressem, estariam morrendo salvas em Jesus Cristo. Este é o ponto. A necessidade real de todos os seres pecadores, como eu e você, a nossa maior necessidade sempre é espiritual. Salvação, vida eterna. Agora vamos ler o que está em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 e os versos 25 até o verso 34. Marcos capítulo 5 e os versos 25 a 34. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe proveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente eu tocar nos seus vestidos, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e sê curada deste teu mal. Aqui, mais uma vez, Jesus demonstrou que a cura física deve estar sempre associada com a cura espiritual. Por isso Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e sê curada deste teu mal. Jesus associa a salvação com a cura física com a salvação. Nós, ao irmos nos lares, nós, ao entrarmos nos hospitais, nós devemos pensar da mesma forma. Nós podemos ir ali levando cura física, mas nós estamos pensando também na cura espiritual, na salvação daquelas almas. Eu louvo a Deus porque Deus nos deixou o exemplo na Bíblia da forma como Jesus tratava as pessoas. Não é cada um fazendo do seu jeito, é cada um fazendo do jeito que Jesus fez. É Ele que é o modelo, é a Ele que nós temos que imitar e sermos abençoados. Amém. Na parte de quarta-feira, o ministério de cura de Jesus, parte 2. Abra agora a sua Bíblia em Mateus capítulo 4 e os versos 23 a 25. Mateus capítulo 4 e os versos 23 a 25. Aqui nós lemos: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Quem não quer ser curado? Quem não quer ser aliviado da dor e do sofrimento e da doença? Queridos, quando nós atendemos às necessidades percebidas, às necessidades sentidas pelas pessoas, elas estarão abertas para ouvirem as boas novas de um Salvador chamado Jesus Cristo. Primeiramente, você dá de comer, primeiramente você cura as pessoas, você faz o bem a elas, e então elas vão querer saber quem é o seu Deus, qual é a sua religião, porque elas vão se sentir atraídas ao seu Deus, à sua religião. Queridos, muitas pessoas são atraídas não somente pelas doutrinas da igreja, porque quando você faz amizade com as pessoas, você está passando para elas amizade, amor, carinho, interesse, bondade. Você não está passando doutrinas,
mas elas estarão abertas para estudar e aprender as doutrinas de Cristo, porque o principal, elas foram supridas, que era a necessidade emocional, a necessidade física, a necessidade financeira. Elas estarão abertas para receberem o Cristo, que lhes supre também as necessidades espirituais. Vamos ler ainda em Mateus capítulo 9, verso 35. Mateus capítulo 9 e o verso 35. Completando aquilo que nós lemos em Mateus capítulo 4, aqui o capítulo 9, verso 35, completa dizendo: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Jesus tinha compaixão das pessoas. Ele sentia pena das pessoas. Ele não conseguia ver as pessoas doentes e não fazer nada. Ele não podia ver as pessoas passando fome e não fazer nada. Como é que nós agimos, queridos? Como é que nós, os cristãos, seguidores de Jesus, agimos? Como é que nós vivemos? Nós nos importamos por aqueles que estão passando fome? Nós nos importamos por aqueles que estão sofrendo pela pandemia, estão doentes, estão entubados? Nós estamos orando por estas pessoas, intercedendo por elas, buscando impor nossas mãos sobre elas para curá-las em nome de Jesus Cristo? Oh, queridos, nós temos que nos espelhar em Jesus Cristo. Louvado seja Deus por este modelo precioso que é Jesus, que ele se posiciona na nossa frente para nós o imitarmos, para assimilarmos sua vida, seu caráter e sua maneira de tratar bem as pessoas. Jesus reuniu 3 aspectos do ministério, isto é, ele ensinava, ele pregava e ele curava. Ele compartilhou princípios eternos para que todos pudéssemos viver com significado e propósito. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. O ministério de Jesus Cristo revelou uma superabundância de graça. Ele veio para nos habilitar a viver com superabundância de graça, agora e para sempre. Vamos ler agora Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versos 29 em diante. Aqui nós lemos a história de Jesus Cristo na casa de Pedro. E logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. Quando falaram que a sogra de Pedro estava com febre, Jesus se importou com ela. Foi até ela, colocou sobre ela as mãos e curou-a. É assim que nós temos que nos importar com as pessoas. E agora o verso 32. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Encheu a casa, ficou gente do lado de fora, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Aqui estava o segredo do poder e da autoridade de Jesus Cristo. Ele orava. Ele levantava antes das pessoas levantarem. Ainda escuro, ele ia orar, ter comunhão com o Pai. E ele cantava hinos de louvor e falava, abria o seu coração e conversava com o Pai, e o Espírito Santo era derramado sobre ele e o ajudava ou guiava durante toda a agenda do dia. Queridos, Jesus Cristo, ele vivia em plena comunhão com o Pai. Ele era Deus na terra, mas ele não vivia como Deus. Ele vivia como um homem na dependência de Deus. Exatamente como você e eu precisamos viver. Nós não somos deuses, nós somos homens e mulheres, mas podemos viver na dependência de Deus, mostrando a nossa necessidade através da oração, pedindo e clamando em oração, intercedendo em oração. Por isso, Jesus é um fiel exemplo, um modelo perfeito para ser imitado, porque ele vivia na dependência do Pai. E você e eu precisamos viver na dependência do Pai também. E no verso 36 em diante diz: E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. Eles não sabiam onde Jesus estava. Quando os outros acordaram, viram que Jesus não estava na casa. Eles perceberam que Jesus tinha saído.
E então aqui diz, Simão e os que com ele estavam seguiram, e achando Jesus, lhe disseram, todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Jesus deixou claro que a missão dele não era só curar. Ainda tinha uma multidão para ser curada. Mas ele disse, mas eu tenho que também pregar. Vamos a outra cidade, porque eu também tenho que pregar. Eu não vim só para curar. Jesus Cristo curava, ensinava, pregava e alimentava as pessoas. Nós deveremos fazer o trabalho completo. Nosso ministério também tem que envolver estas 4 áreas: pregar, alimentar, curar e ensinar. Cada ato de cura era uma oportunidade de Jesus revelar o caráter do Pai. As pessoas olhavam para Jesus e entendiam como é Deus, porque Jesus veio para revelar o Pai. Você e eu também estamos aqui para revelar o nosso Pai. Nosso Pai Celestial, ele tem um caráter de amor, de bondade. Jesus Cristo é o rosto humano de Deus. E ele mostrou nas ações da sua vida como o amor de Deus é grande, como a misericórdia de Deus é grande. Por isso Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus não estava dizendo, eu sou o Pai. Não, queridos. O Pai é o Pai e o Filho é o Filho. Mas Jesus Cristo veio para revelar o amor, a misericórdia, a bondade do Pai. Você e eu somos filhos de Deus. Qual é a nossa missão? Também revelar para o mundo o amor, a misericórdia do nosso Pai, o desejo de salvar que o nosso Pai tem. A missão de Jesus Cristo também é a nossa missão, buscar e salvar o que está perdido. E se, para salvar os perdidos, temos que ministrar as necessidades físicas, vamos ministrá-las. Se temos que ministrar as necessidades emocionais, psicológicas delas, vamos ministrar. Mas o objetivo final é salvar, é levar para o céu estas preciosas almas pelas quais Jesus morreu. Na parte de quinta-feira, o que importa para Jesus? O que realmente importa para Jesus? A mensagem de Jesus aos seus discípulos, em Mateus capítulo 24, reúne eventos relacionados à destruição de Jerusalém e também aos dias anteriores à sua segunda vinda. Mas na sequência do sermão de Mateus 24, Jesus Cristo contou 3 parábolas. Essas parábolas descrevem as qualidades de caráter que realmente importam para Jesus quanto ao povo que espera a sua segunda vinda. A primeira parábola que ele contou é a parábola das 10 virgens. E qual é a lição que Jesus nos dá nesta parábola das 10 virgens? Ali ele enfatiza a importância de uma vida genuína, autêntica e repleta do Espírito Santo. Depois Jesus contou a parábola dos 10 talentos, mostrando que nós não podemos ficar ociosos. Deus deu talentos para cada um dos que são salvos em Jesus Cristo. É impossível uma pessoa ser salva em Jesus Cristo e não ter nenhum talento. A parábola mostra que ele tem pelo menos um, e que este talento precisa ser trabalhado, usado e duplicado para a honra e glória de Deus. Deus não se agrada de cristãos ociosos que não fazem nada, árvores infrutíferas que não produzem fruto. E a terceira parábola é a parábola da ovelha e dos cabritos, que Jesus separou as ovelhas e os cabritos, colocando as ovelhas do seu lado direito, os cabritos do lado esquerdo, e dizendo, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E Jesus completou dizendo, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estava nu e me vestistes, eu estava preso e fostes ver-me. E eles perguntaram, quando é que nós te vimos com fome, com sede ou nu? E ele disse, quando fizestes a qualquer um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Queridos, nesta parábola Jesus está mostrando a importância do evangelho prático, o evangelho da caridade, o evangelho da benevolência, o evangelho que se importa com as pessoas em suas necessidades físicas, espirituais, emocionais, em todas as necessidades. Nós deveremos ser cristãos abertos para ajudar, estender a mão, sermos caridosos. A ênfase que Jesus dá nesta parábola das ovelhas e dos cabritos é que nós não podemos viver uma vida cristã egoísta, pensando assim, nós temos o que comer, nós temos o que beber, nós temos uma boa casa para morar, nós temos tudo o que nós precisamos, então está tudo bem. Isto é pensar de forma egocêntrica, egoísta.
Você tem que pensar na sua vizinhança, nas pessoas carentes, necessitadas, desabrigadas. Nós estamos no mundo para revelar o nosso Pai de amor e de misericórdia. Não podemos passar para as pessoas a ideia de um Pai celestial que não se importa com elas. Isto seria uma deturpação do Evangelho. Mas, queridos, embora o nosso mundo esteja repleto de cristãos desbotados, descoloridos, que não têm mais as cores do amor, da misericórdia e da caridade, Deus está chamando você para ser um cristão verdadeiro, para que cumpra aquilo que está sendo ensinado nesta parábola. Há muitos cristãos que se desculpam dizendo: mas eu não sou desse jeito, eu não tenho esse dom. Como, meus queridos? Você não tem o dom do amor, o dom da caridade? Quem não tem o dom da caridade tem o egoísmo, o egocentrismo. Você não pode pensar somente em si mesmo ou nos seus filhos. Você tem que pensar nos filhos dos outros, dos órfãos, que não têm pai nem mãe, que estão passando fome, que não têm o que vestir. Queridos, este amor, este interesse pela salvação das pessoas, em suprir as necessidades das pessoas, é algo que o Espírito Santo coloca no coração de todos os que são salvos em Jesus Cristo. Não ter esta caridade, não ter esse espírito de benevolência, é estar perdido. Porque Jesus Cristo mesmo mencionou aqui em Mateus 25 e o verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu tive fome, e não me destes de comer. Eu tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. Estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Queridos, é muito sério. Não é uma questão de dizer: eu não tenho jeito para isso, eu não tenho esse dom, eu não tenho esse talento. O talento de amar, o talento de estender a mão, o talento de ser caridoso é dado para todos. Estes talentos são talentos que Deus não nega para nenhum dos seus filhos. Por isso, meus queridos, é importante lembrarmos que este convite maravilhoso que está aqui em Mateus 25 e o verso 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Este convite que está sendo feito aqui por Jesus, ele é dirigido para todos os cristãos que perceberam as necessidades das pessoas, necessidades sentidas e não sentidas, perceptíveis e imperceptíveis, necessidades físicas, de dinheiro, de comida, de bebida, de roupa, de abrigo, e também necessidades espirituais de salvação em Jesus Cristo. Que Deus te revista do poder do Espírito Santo, meu querido irmão. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, todos nós somos frágeis, somos falhos e pecadores. Mas em nome de Jesus Cristo, pela busca constante, o Espírito Santo vai implantando a mente de Jesus em você e nós vamos refletindo o amor de Jesus Cristo. O sol da justiça será refletido no nosso rosto. Nós somos sal, nós somos luz do mundo, em nome de Jesus Cristo, vivendo para glorificar a Deus. Jesus Cristo, ele está sendo visto na sua vida, no seu rosto, nas suas ações, nas suas palavras. Minha oração é que Deus derrame sobre você e sobre mim o Espírito Santo, fazendo-nos imitadores de Jesus Cristo, tratando as pessoas como Jesus as tratava. Deus seja louvado. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. É a minha oração. Amém.